engraçado que o ministro Barroso, ele sempre gosta de se colocar como um iluminista que estaria empurrando a sociedade brasileira em direção ao avanço civilizacional, como se ele fosse um filósofo iluminista aí da época da Revolução Francesa, que traria as luzes para o Brasil. Só que eu acho que o ministro está errando de personagem. Ele mais parece aqueles cortesãos da corte de Luís XIV, Luís XVI, que estavam encastelados no Palácio de Versalhes, ali vivendo nababescamente às custas do povo sofrido francês daquele momento, enquanto eles estavam lá no regabof, bebendo e comendo às custas do dinheiro público. É bem diferente, ministro. O senhor parece que está isolado da realidade brasileira. No momento em que a situação econômica do Brasil é periclitante, uma inflação, desemprego e toda a situação econômica pela qual os brasileiros estão passando, despender o dinheiro público para fazer essas viagens em aviões oficiais é um assinte com o pagador de impostos. E, segundo a lei de improbidade administrativa, pelo qual o próprio Código Penal, caberia aos ministros serem responsabilizados, porque nos termos do artigo 9º e artigo 11º da lei de improbidade, essa malversação dos recursos públicos configura um ato de improbidade administrativa. O artigo 37 da Constituição diz que o gestor público e os ministros nessas viagens, eles não estão no exercício da sua função jurisdicional, mas no exercício de uma função administrativa, eles respondem por ato de improbidade. E ali, qual que é o artigo 37 diz, o artigo 37 da Constituição? O gestor público deve observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Quando o STF se nega ou responde parcialmente esses pedidos de acesso de informação, ele viola tanto o princípio da publicidade, que exige que o administrador público dê transparência a todos os atos por ele praticados e indique claramente onde o dinheiro do pagador de impostos está sendo gasto, e pior, o administrador público deve justificar a eficiência dos seus gastos. Se você pode gastar o dinheiro do contribuinte num avião oficial da FAB ou num avião de carreira comercial, o ministro tem garantido essa segurança em ambas hipóteses. Ele tem segurança privada 24 horas. Ou seja, o gasto mais eficiente para o contribuinte é, obviamente, na linha comercial. Como eu disse aqui, um jato fretado entre Brasília e São Paulo custa, em média, entre 100 a 150 mil reais. Não se justifica uma visita, um gasto desse. E o STF já fez, como eu disse, desde janeiro de 2023, mais de 150 viagens com esses aviões da FAB. Isso é um assinte. Ministro, o senhor parece menos um iluminista e mais um cortesão da corte do Luís XIV que dizia: o Estado sou eu.